Oi, bom dia. Gente, tá cedo, mas dá para dar um bom dia melhor, né? Bom dia. Ah, boa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma honra recebê-los, iniciar o ano letivo do PPGC com com duas turmas novas, reunindo nossos professores, nossos alunos veteranos que já fazem parte do programa, para iniciar mais uma jornada, mais um ano do nosso programa, que é um programa com excelência, que vocês escolheram fazer parte, sabendo que é um programa que produz ciência e ciência com qualidade. Eu sou o Jonas, é o Edson Jonas, mas podem me chamar só de Jonas. Eu sou o representante discente, estou nessa missão com a professora Maria Inês, que é a nossa coordenadora desde o ano passado. Acho que já termina meu mandato daqui a alguns meses. E aí a gente passa para o próximo, que pode ser da turma nova, né? Então, vamos lá, gente. É, com grande alegria que iniciamos este momento de recepção e integração das turmas de mestrado e doutorado, juntamente com docentes, estudantes e a equipe do programa. Este encontro marca o início de mais um ciclo de formação, pesquisa e construção coletiva do conhecimento no campo do ensino de ciências. Para a gente iniciar, eu gostaria de registrar aqui a presença dos nossos das nossas professoras, a professora Maria Inês, a nossa coordenadora, vocês já conhecem, professora Juscelia, dá um oizinho aí, professora ali, professora Patrícia Bacinello, aqui, professora Patrícia Mirandola, aqui, professora Suzete e professora Fernanda. Professora. A Luana também está aqui. A Luana é a nossa secretária. Cadê ela para dar um oizinho? Luana aqui, ó. Ela é a nossa querida secretária, professor Ayrton, que está por trás do nosso WhatsApp respondendo e salvando a gente de tudo, tá? Obrigado. E acabou de chegar o professor Ayrton para completar mais o time, mas tem vários outros professores. Amanhã, na programação, a gente vai apresentar, além de vocês conhecerem os seus orientadores, a gente também vai apresentar os outros professores que compõem o corpo docente. E para começar o nosso momento de conversa, esses 2 dias eles vou relembrar aqui a programação, tá? Para todo mundo ficar antenado. Hoje pela manhã a gente tem a fala da professora Maria Inês daqui a pouquinho e tem a professora Heloísa que já está aqui com a gente, professora Heloísa. A professora Vera acabou de chegar, professora Vera, seja bem-vinda. A professora Heloísa vai proferir a nossa conferência de abertura depois do nosso coffee break. À tarde, a gente tem a apresentação dos... Esqueci, gente. Das linhas de pesquisa, isso. À tarde a gente tem a apresentação das linhas de pesquisa com as coordenadoras. Amanhã a gente volta com a programação e a gente começa para falar de orientação durante a manhã. Então tem o professor Rogério que vai fazer uma fala sobre como é que é esse caminho da orientação com seus orientadores. Em seguida a gente apresenta os seus orientadores com... Alguns vão estar presencialmente, quem não tiver vai estar de forma remota, mas vai estar aqui com a gente. Aí depois disso a gente começa a falar da parte burocrática, né? Falar de disciplina, de carga horária, de horários, do que precisa para cumprir, tudo em detalhes. E a gente está tentando finalizar o nosso manual do estudante, que é uma novidade para o programa, que é para vocês terem aí de cabeceira. E não é para vocês deixarem de me mandar mensagem, tá? Pode mandar mensagem, mas é para vocês terem a informação, tipo assim, de madrugada, quantas disciplinas eu preciso. Vou olhar no manual que está lá descrito para a gente.
À tarde de amanhã a gente tem uma palestra sobre saúde mental na pós-graduação, que é um tema importante. E depois disso a gente tem um tour pela universidade para conhecer os espaços, entender um pouquinho, saber onde é que fica cada coisa, para vocês não ficarem perdidos, quem não conhece a universidade ainda, tá? Com isso, eu gostaria de convidar a nossa coordenadora, a professora Maria Inês, que vai fazer a abertura oficial e depois falar um pouquinho da história do nosso programa, que tem dado muitos frutos. A nota 4, que está pertinho, assim, bem pertinho da nossa nota 5. Eu acho que a gente vai pular da 4 para 6, eu acho, assim, né? O que que vocês acham? Acho que a gente chega, né? A gente pula da 4 para 6. Professora, seja bem-vinda. Eu preciso falar aqui, por causa da transmissão? Sim? Bom dia a todos, tá? É um prazer tê-los aqui. O pessoal do mestrado, doutorado da turma de ingressantes, eu já conversei com vocês na sala, né? Sou professora aqui, Penny, das duas salas, então já me apresentei para as duas salas. É muito bom, né, estarmos aqui juntos. Espero que esses 2 anos ou esses 4 anos sejam de muito crescimento, de grande desenvolvimento nas pesquisas, de uma nova, quem sabe, novas amizades para a vida, né? Isso acontece, pode não, mas acontece, né? Grandes amizades para a vida, e que a gente consiga criar para vocês, professores, instituição, um ambiente propício para que vocês desenvolvam as pesquisas de vocês, para que isso possa, né, voltar para a sociedade campograndense, sul-mato-grossense e do Brasil, já que a gente tem aqui pessoas do Brasil todo, tá bom? Eu vou ser bem rápida, espera só um pouquinho. Bom, gente, o que eu preparei aqui para vocês? Me pediram, né, para falar um pouquinho sobre o programa. Para os que estão chegando, terem um pouco de ideia da nossa história, né, de como o programa surgiu, quando surgiu, e também algumas questões que ficaram evidentes na nossa avaliação do quadriênio passado, né? Os programas de pós-graduação no Brasil passam por avaliações de 4 em 4 anos, e aí fechou-se um quadriênio em 2024, a gente recebeu em 2025 esse relatório, né? Essa nota que o Jonas colocou, né? Que a gente ficou com 4, mas está brigando por um 5, tá? Acreditamos que nosso recurso será aceito, né? E o que eu trago aqui é um pouco disso que está nesse documento, tá? Não vou falar muito para não tomar o tempo da Heloísa, que é a nossa convidada e que vai falar o que realmente interessa, né? Bom, o PPGC, né? Ele surgiu, a ideia do PPGC surgiu por um grupo de professores que fazem até hoje, né? Alguns ainda estão aqui. Ó, você está desde o começo, Suzete? Não, nós entramos juntos. Do INBio, do INC e capitaneados pelo INFE, pelo Instituto de Física, tá? Esses professores, na época, sentiram que havia um problema, né, de acesso a cursos de pós-graduação na área de ensino de ciências na região, em Campo Grande, e que eles se sentiam motivados a entrar, a começar esse caminho da criação de um curso na época de mestrado profissional em ensino de ciências. Foi feita uma parceria com a Unesp de Marília,
os professores de física de lá, para fortalecerem o programa, e essa ideia começou a ser gerida, tá? Como eu disse, né, o que motivou, né, foram as demandas. Quer dizer, a gente tinha quem tentou fazer mestrado, doutorado há alguns anos na área de ensino e de educação, aqui em Campo Grande principalmente, né, a gente tinha o programa de educação da UFMS, tá? Depois de algum tempo abriu-se o programa de educação da UCDB, e a gente não tinha outras opções, né? Era uma coisa bem restrita, a gente tinha que sair daqui se quisesse fazer, tá? A não ser nesses 2 programas. Então, era um momento propício, né, para dar conta disso, tá? Para tentar ajudar na resolução desse problema. Então, em 2006, né, essa proposta foi reconhecida, né? Houve o reconhecimento desse mestrado profissional pela CAPES, tá? Em 2007, esse mestrado começou. 2016, quer dizer, nesse período, o corpo de professores foi amadurecendo, novos professores chegaram, a gente começou a ter mais autonomia, então a ligação com a Unesp eu acho que é Bauru, não é, Marília? A necessidade dessa ligação com a Unesp foi diminuindo, o programa foi ficando autossuficiente, sem precisar mais desses professores. A gente ainda tem o professor Calose, que ainda é desse grupo, tá? Mas os outros todos foram saindo. E a ideia de criar, de dar um passo à frente, né? De sair do mestrado profissional e para o doutorado, tá? Foi amadurecendo. Em 2000, e aí junto com essa ideia, também a ideia de sair do mestrado profissional e ir para o mestrado acadêmico, né? Já que a ideia ia se abrir o doutorado, então fazer um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado acadêmico, tá? Em 2016, essa recomendação foi aceita pela CAPES, e em 2017, esse programa, houve uma mudança no programa e passou-se a ser, de fato, um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado acadêmico, tá? Estamos aí em 2026, na verdade já passamos por um ano desse quadriênio de avaliação, ele começou em 25, tá? Então estamos no 2º ano desse novo quadriênio de avaliação, e nesse ano em particular, os programas de pós-graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul estão passando por mudanças, né? O regimento de pós-graduação da universidade mudou a partir do dia 1º de janeiro. Se vocês entrarem no site da universidade, vocês vão ver que tem um novo regimento de pós-graduação que está valendo a partir do dia 1º de janeiro. E com isso, todos os programas de pós-graduação tiveram que fazer novos regimentos, junto com esse novo regulamento, novos regulamentos, junto com esse novo regulamento, novas matrizes curriculares, né? Que a gente tem que adequar o nosso programa à legislação maior da universidade, certo? Então, estamos passando em 2026 por mudanças, tá? Estruturais no sentido de matrizes, regulamentos, essas questões todas estão mudando. E, além disso tudo, o nosso sistema de controle da pós-graduação na universidade também está mudando. A universidade, já há algum tempo, tem procurado unificar os seus sistemas de informação. E tudo da graduação, toda a vida do aluno está no SISCAD, né? E a pós-graduação estava num sistema à parte que a gente chama de SIGPOS, tá? Todo o controle burocrático, tudo está lá no SIGPOS. E a partir desse ano, a universidade está migrando esse sistema SIGPOS para o SISCAD. Então,
nós estamos entrando no sistema da graduação. Vai ser tudo que diz respeito ao aluno vai estar num lugar só. Não interessa se é graduação ou se é pós-graduação. Vocês sabem que essas questões de tecnologia, né, quando se migra sistemas, né, isso nunca é feito sem dor. Né? Então, estamos passando por esse momento de dor, né? Nós começamos a alimentar esses sistemas lá em outubro, novembro, com os regulamentos dos programas, mas algumas questões ainda estão complicadas. Então, vocês sabem, o pessoal que está ingressando, que ainda temos alguns problemas de matrículas nas disciplinas obrigatórias. Para o pessoal que já os veteranos, né? Também temos algumas mudanças que está todo mundo meio assim, não está conseguindo matricular em algumas disciplinas, porque na verdade essas disciplinas mudaram o escopo, mas não se preocupem que isso está sendo resolvido, a Luana está na luta, né? E vocês não terão nenhum tipo de prejuízo nesse momento de transição, tá? Todo mundo que entrou, né, os ingressantes, as inscrições foram homologadas e vocês são alunos das duas disciplinas obrigatórias, tanto do doutorado quanto do mestrado, tá bom? A missão do nosso programa, né, a missão institucional, é formar pesquisadores docentes de excelência em ensino de ciências, manter forte e contínuo compromisso social com as escolas públicas, promover a melhora da qualidade do ensino na região centro-oeste. Hoje a gente já tem o pessoal do norte, do nordeste, né? Então a gente já está contribuindo para além dessa região centro-oeste, tá? A identidade formativa, né, é a pesquisa acadêmica indissociavelmente articulada à prática docente, o foco estrutural na transformação educacional e social e a valorização e intervenção direta nos contextos reais de aprendizagem, tá? Essas questões estão todas nos documentos, né? Eu coloquei aqui para vocês uma evolução que mostra um pouquinho o número de pessoas, né, que a gente já qualificou no sentido de titulação, né, que a gente já titulou em mestrado e doutorado. Então, a linha azul de mestrado, né, o mestrado começou em 2007 e o doutorado em 2017, né, então é normal. E a linha amarela, amarelo isso, né, gente? Aí, representando a titulação de doutores. Esse número é um número que aparece no relatório que foi enviado para a CAPES em 2024, então 375 era o que a gente tinha em 2024. Estamos já, sem dúvida nenhuma, com mais que isso, tá? A ideia, né, quando a gente fala quando vocês leem os documentos do programa, vocês vão ver que aparece muito essa ideia de formar um pesquisador docente, né? Então, um pouco do que seria isso, segundo os nossos documentos, tá, gente? Formação para investigar e intervir. Então, seria ter a capacidade de diagnosticar os contextos reais da sala de aula e da escola para desenvolver e aplicar intervenções educacionais fundamentadas. A integração ensino, pesquisa e extensão. A prática docente como objeto contínuo de pesquisa rigorosa, cujos resultados retornam mediante como impacto social. Eu não enxergo aqui sem óculos, não enxergo lá. Idade, aqui ficou melhor. Bom, e atuação crítica em múltiplos espaços, né? Tem muita gente aqui que não trabalha no espaço formal da escola, né? Então, perfil delineado não apenas para a sala de aula, mas para a liderança na gestão educacional, elaboração de políticas públicas e o ensino superior, principalmente
não só, mas principalmente na linha de educação ambiental, a gente tem muita gente trabalhando fora da escola, em ambientes não formais, né? O que também para nós o programa considera como formação importante de um pesquisador docente, tá? O programa tem os seus egressos, né? A gente tem visto uma formação, uma atuação muito ampla desses egressos após a conclusão dos estudos, né? Então, a gente tem uma atuação na escola básica e no ensino, isso é documentado, tá? A gente tem um dos nomes, se vocês quiserem, é muito legal. Tanto na educação básica quanto no ensino superior. A gente tem também muitos colegas, mestres e doutores, atuando na gestão e na liderança de projetos educacionais, tanto em museus, associações, Secretaria de Educação, Secretaria de Estado, espalhados aí. E, por estarem nesses lugares, né, uma possibilidade de intervirem de forma muito construtiva em políticas públicas e demandas sociais, tá? Como eu disse para vocês, a gente fechamos em 2024 um ciclo, né, de avaliação do quadriênio, e aí recebemos um relatório da CAPES sobre aquilo que informamos, tá? Então, algumas coisas que nos deixam felizes, por isso que a gente acha que vai conseguir, sem dúvida nenhuma, chegar nesses 5, tá? O que está posto aqui, tudo foi tirado do próprio relatório, tá? Então, no quesito programa, a gente foi considerado muito bom, né? Então, segundo a CAPES, existe uma articulação sólida entre o programa, estrutura curricular e o planejamento estratégico consolidado. Isso é muito legal, né? Na formação, a CAPES reconhece que existe uma alta qualidade de teses e dissertações e plena adequação do perfil formativo do egresso, dos nossos trabalhos já concluídos. E no quesito impacto, né, existe uma relevância social, a relevância social foi evidenciada como inovação na prática e forte inserção na rede educacional do Estado. Então, vocês veem que aquilo que a gente tinha como missão está sendo, segundo o próprio relatório da CAPES, está sendo alcançado, tá? A gente considera, né? O relatório considera, está lá no cantinho, né? Ficha da CAPES, considera como forças estruturais reconhecidas, né? A coerência, missão e resultados, como eu disse, né? Aquilo que a gente pôs como missão do programa e os resultados que a gente está evidenciando. Uma integração ensino, pesquisa e extensão, tá? Existe isso, fica claro, né? Que também está na nossa missão. Um corpo docente ampliado, como eu disse, desde o momento em que a ideia do mestrado profissional começou, lá em 2006, até hoje, né? Esse corpo docente foi ampliado. Temos, inclusive, egressos, né, do próprio programa, como está ali o Ayrton, né, que fez, Fernanda também, Ademir e Nelson também, são egressos do programa que hoje trabalham no programa, isso é legal, né? Então, esse corpo docente se ampliou e se fortaleceu, a ponto da gente não precisar hoje, né, de nenhuma contribuição de outro lugar, de outro programa, tá? E, sem dúvida nenhuma, né, um impacto social e um papel regional, que hoje a gente já pode pensar que ele é muito forte em termos regionais, mas que ele já está, que ele já se amplia, né, no sentido que nós temos alunos do Amazonas, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, a gente já está
indo aí num caminho bem amplo para todo o Brasil. E é lógico que esse impacto, as pessoas continuam nos lugares, né, de onde são, então esse impacto vai se alargando, tá? Como eu disse lá também, né, onde estão os nossos egressos, né? Então a gente tem egressos na educação básica, na rede estadual e municipal de ensino, no ensino superior, universidades públicas e privadas e institutos federais. O Ayrton está aqui do Instituto Federal, a Fernanda está aqui mesmo na UFMS, né, Fernanda? Nelson e no FGD. Não, egresso de forma geral, mas a gente tem pessoal da educação ambiental, eu não vou lembrar, né? Mas tem pessoal na coordenação de museu, tem, tem muita gente. E na Secretaria de Educação e na direção de escolas, sem dúvida nenhuma, também tem um monte de gente, tá? Eu tenho mesmo orientandos que estão na área de gestão do ensino da educação básica, tá? Nossos casos, né, mais fortes nas questões de impacto social, a educação ambiental, sem dúvida, pela própria natureza, né, tem criado um impacto bem significativo na sociedade, tanto fora da escola como na própria escola, tá? A alfabetização científica e as intervenções comunitárias. Temos um processo interessante para vocês saberem, né, de internacionalização, tá? O programa tem convênios formados, né, com universidades da América Latina, Cuba, Europa, Itália e América Latina, Colômbia. São convênios formais mesmo, tá? Então, possibilitam troca de experiências, idas de professor, vindas de professor, toda uma troca aí interessante de culturas, né, e que vocês podem se apropriar disso. Além disso, né, a gente tem as questões de mobilidade da própria universidade. Então, nós temos alunos nossos agora fazendo mobilidade na Espanha, já tivemos em outros países, na Itália, as da Itália já voltaram, né? Vocês podem entrar nos editais da universidade, tá? Pleiteando isso. Alguns editais, acho que todas as idas, né? São com bolsas, o governo federal fornece essas bolsas e essas mobilidades são formais, quer dizer, quando vocês voltam, vocês trazem o que fizeram lá, né, desenvolvem trabalhos com os professores de lá. Muito interessante, quem tem essa intenção, se manter ligado. A universidade sempre tem esses editais abertos, tá? A universidade também tem editais para publicação, auxílio à publicação, então também eu acho que o Jonas vai falar disso, vai detalhar isso para vocês amanhã, né? Mas é importante vocês ficarem atentos a essas possibilidades que vão para além do programa, tá? Que a própria universidade possibilita. E aí chegamos naquilo que eu disse para vocês, né? A nossa estrutura curricular de 2026 teve uma mudança, tá? A grande mudança de todas as estruturas curriculares de todos os programas da UFMS foi que nós temos agora o que já existia na graduação e não tinha na pós-graduação, que são as componentes curriculares não disciplinares. Então, a nossa matriz, a nossa estrutura curricular agora se divide em componentes curriculares disciplinares e componentes curriculares não disciplinares. Vocês vão falar assim, bom, mas isso é uma questão burocrática menor. O problema dessa questão é que isso muda
de forma total a maneira como vocês vão fazer matrículas. Tá? Não é apenas como essas disciplinas vão aparecer lá, mas como elas, como vocês vão lidar com elas ao longo do curso. Então, nas disciplinas, nos componentes curriculares disciplinares, estão as disciplinas obrigatórias e as disciplinas optativas. Então, quem entrou agora está fazendo as duas obrigatórias do mestrado e as duas obrigatórias do doutorado. São essas duas que são obrigatórias, tá? Tanto para o mestrado quanto para o doutorado. No semestre que vem, serão oferecidas disciplinas optativas, que também estão aqui dentro das componentes curriculares disciplinares. A gente procura oferecer pelo menos uma disciplina por linha, né? O programa tem 3 linhas de pesquisa: construção do conhecimento, formação de professores e educação ambiental. Então, a ideia, né, a tentativa é de oferecer uma optativa, pelo menos uma para cada linha. Nem sempre isso funciona, mas a gente tenta, né? E aí tem todas as outras disciplinas que não são optativas e obrigatórias, estão lá nas componentes curriculares não disciplinares. Atividades especiais, estágios, defesas. O que muda nesse primeiro momento? Né? E aí agora eu estou falando para vocês uma experiência de professora de graduação, onde isso já existia, né? Então eu estou imaginando, guardem bem essa palavra, imaginando que isso vai ser igual para a pós-graduação, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Um colega que estivesse no fim do doutorado, tá? Ele tem que fazer as matrículas no começo do semestre, daí ele ia pensar assim, bom, eu vou terminar o doutorado esse semestre. Então, nesse momento, no começo do semestre, eu preciso me matricular em defesa de tese. Porque até o fim do semestre eu vou apresentar minha tese e vou virar doutor. Eu tenho que matricular agora, fazendo uma projeção para o futuro de que isso vai acontecer. Certo? Nem sempre isso acontece. E aí eu tinha que pedir para a secretaria me desmatricular dessa disciplina, porque eu não terminei e eu ia ser reprovado na disciplina. E eu não posso ser reprovado em defesa de tese, né? Então, tinha toda essa parte burocrática. O que acontece agora? Né? Eu não tenho que me matricular em nada das componentes curriculares não disciplinares. Esse mês que vem, eu já fiz tudo, está tudo certo, e o mês que vem, o meu orientador está montando banca legal. Eu entro lá no Siscad, vai ter um iconezinho CCND. Eu vou entrar lá e vou falar assim, opa, chegou a hora. Eu não preciso, não me matriculei, não fiz nada, chegou a hora. E aí eu vou entrar e falar, vou defender a tese. Se fosse um TCC, vou agora, né? Se fosse um TCC de graduação, o que aconteceria? Eu iria preencher lá alguns dados, tá? Essa encaminho, isso vai para o meu orientador, TCC de graduação, tá, gente? Esse é o processo. Isso vai para o cara que é meu orientador, ele aceita, né? Porque eu pus lá o dia, pus a hora, o orientador fala, é isso mesmo, tá legal, tá? Vai para a secretaria do curso, a secretaria do curso faz a parte burocrática de atas, de publicação, resolução, aquela coisa toda. A coisa acontece, eu volto lá, coloco a minha monografia, encaminho, a minha monografia vai para o meu orientador, ele diz ok e terminou. Qual é a vantagem disso? Não tem mais que pensar se vou conseguir, se vou fazer. Eu entro
no semestre que eu quiser, no momento em que eu quiser. No momento, eu tenho atividades especiais. Quem está aqui no fim já conhece atividades especiais, né? Conseguir toda a documentação. Não interessa se eu estou no primeiro ano do doutorado, do mestrado, se eu estou no segundo, no terceiro, eu tenho a documentação. Quero que isso apareça lá como cumprido. Eu vou entrar, vou lá nas atividades especiais, vou fazer a solicitação, vou encaminhar tudo que eu tenho que encaminhar. Se tiver tudo legal, vai aparecer lá. O coordenador do curso vai pôr, ok, ele fez e aquilo já saiu como obrigação para eu fazer. Teoricamente, facilita, concorda? A gente só precisa saber como essas questões vão funcionar na pós-graduação. Mas sem estresse, né? Tem gente que vai terminar, eu tenho uma orientanda que termina terça-feira que vem, né? A gente não sabe, ela não se matriculou, né? Para essa defesa, ela termina quinta-feira. Ela vai fazer parte, já foi publicada a resolução, já está tudo feito, então ela vai terminar normalmente, tá? Então, é um momento que vocês precisam ter um pouco de paciência. A ideia do programa, e aqui a gente estamos aqui só faltando a professora Amanda, que é de Naviraí, mas estamos aqui as duas Patrícias, eu e o Jonas, que somos o colegiado, né? Nós não nos apresentamos, né, como do colegiado. A gente discutiu essas mudanças, esse regulamento foi aprovado, foi discutido no colegiado, tá? E a ideia da universidade para todos os programas é que haja um equilíbrio entre os componentes disciplinares e os não disciplinares. A ideia é que esses componentes disciplinares fiquem no mínimo exigido pela legislação no entendimento da própria CAPES, que os programas devem priorizar as pesquisas que os alunos vieram fazer e não as disciplinas para que eles estudem teoricamente, né? Cada um tem um interesse na sua pesquisa e que os programas devem priorizar isso, tá? Então, vocês estão vendo que o azul, que são as disciplinas, os componentes disciplinares, estão num número menor, né, numa proporção menor do que os componentes não disciplinares, que são os componentes que vão permitir que vocês façam essa formação para além da sala de aula, tá? O nosso programa está bem adequado àquilo que a CAPES sugere como número de aulas, como número de componentes disciplinares para os programas de pós-graduação hoje, tá? Essa é a ideia. O que a gente... temos uma comissão de planejamento aí, né? Mas o que a gente pensa de forma bem geral, não é só isso, né? Mas de forma bem geral para 2026, 2029, que seria 25, 26, 27, 28, que é o nosso quadriênio, né? Que a gente tem que dar conta desse quadriênio, tá? Então, conseguir melhorar um pouco essa questão da rastreabilidade dos egressos, tá? A gente ainda não tem um sistema que permita que a gente tenha... A gente sabe porque conhece, né? A gente conhece as pessoas, mas a gente não conseguiu ainda montar um sistema que permita que a gente tenha essa rastreabilidade de forma consistente, tá? Uma segunda questão seria consolidar essa nova estrutura curricular, né? Conseguir fazer efetivamente que isso seja um ganho para vocês, tá? E estamos tentando aí um pessoal maravilhoso, né? Os colegas de vocês a gente está tentando aumentar a nossa visibilidade. Isso é importante, né? Não só por uma questão de que legal, né? Estou aparecendo, mas para aquilo que interessa na ciência, né? Porque fazemos pesquisa e essa pesquisa faz sentido quando ela se torna conhecida, né? A gente não faz pesquisa para a gente mesmo,
concordo? Então, essa visibilidade, principalmente nesse aspecto, né, de tornar as nossas produções mais visíveis regionalmente, nacionalmente e, quem sabe, internacionalmente, né, que as pessoas conheçam o resultado das nossas pesquisas. São caminhos que a gente vai tentar desenvolver, tá? Aí eu fiz aqui uma síntese que já vou terminar para vocês poderem aproveitar nosso intervalo, senão vai atrapalhar a Heloísa, tá? A nossa identidade, né? Então, a gente tem uma missão, tá? Que orienta a nossa formação e essa formação resulta em impactos para a sociedade, que é aquilo que a gente quer, né? Que a nossa pesquisa produza esse impacto. Então, nós estamos aí num caminho bem certinho, tá? A coisa está acontecendo, né? Num progresso, num crescente, e nós acreditamos que com os trabalhos de vocês, com as pesquisas que vocês estão desenvolvendo e que os novos vão começar a desenvolver, o nosso programa só tem a crescer. É isso. Obrigada.